Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos juntos mais uma vez aqui nesse vídeo, mas antes do nosso assunto, eu quero pedir mais uma vez que você me ajude no meu vídeo, se inscreva no meu canal e aperte o sininho aí, para que você possa receber as nossas notificações e também dê o seu ok no nosso vídeo. Pode ser? Posso contar com você? Bom, então sobre o que nós queremos falar hoje? Nós hoje queremos falar sobre o credo apostólico. Esse é o nosso tema hoje, o credo apostólico. E nós começamos falando que é essencial que os crentes entendam a necessidade de confessar a sua fé. Nós fomos chamados para confessar a nossa fé e é assim que nós devemos fazer. Jesus disse que nós temos que divulgar a nossa fé, que é anunciar a nossa fé a todas as pessoas. Então veja, o crente deve anunciar sua fé e ele faz isso, por exemplo, quando ele é batizado. Então quando é batizado, ele é chamado à frente da igreja e então algumas perguntas são feitas a ele e ele responde. Então ele está ali declarando a sua fé. Também declara a fé dele durante a Santa Ceia, né, porque ele diz que crê naquilo que está acontecendo. Ele confessa a sua fé quando ele testifica do Evangelho aos incrédulos, quando ele fala do Evangelho para os incrédulos, ele está dizendo no que ele acredita, quando ele fala a respeito de Jesus para os incrédulos. E eu entendo também que ele confessa a sua fé quando ele tem um bom testemunho público, quando a vida dele é uma vida correta, ele tem um bom testemunho, todos olham para ele e sabem que ele é um cristão sincero, um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. E nós também professamos a nossa fé quando nós recitamos o credo apostólico no culto de adoração ou quando cantamos o credo. Nós temos o costume de, durante o culto, no final do culto, alguns durante o culto, outros no final do culto, talvez até uns no começo do culto, nós lemos o credo apostólico. No nosso caso aqui, na Igreja Presbiteriana de Jaboatão, quando nós lemos o credo, nós lemos em uníssono, todo mundo lê o credo ao mesmo tempo. Tem outras igrejas em que apenas o dirigente lê o credo, mas no nosso caso, a nossa igreja lê o credo em voz uníssona. Infelizmente, na América Latina, algumas igrejas evangélicas não dão muito valor ao credo apostólico. E isso é por três erros. Por que hoje muitos aqui na América Latina rejeitam o credo apostólico? Eu quero chamar a atenção de vocês para três erros. O primeiro erro é que muita gente não lê e não recita o credo apostólico porque essas pessoas identificam o credo apostólico com a Igreja Católica Romana. Creem que esse é um documento inventado pela Igreja Católica Romana. Esse é um grande engano, amigo. É um grande engano, irmão. O credo apostólico não foi inventado pela Igreja Católica Romana. Quando a Igreja Católica Romana surgiu, o credo já era conhecido da Igreja muito tempo, séculos antes do surgimento da Igreja Católica Romana. Né? Então é um engano de muita gente querer identificar o credo com a Igreja Católica Romana. Já aconteceu de eu estar na minha igreja lendo o credo e depois lá na porta algum visitante conversar com o diácono na porta e diz assim: eu pensava que vocês fossem protestantes evangélicos, mas vocês são católicos, né? E o diácono perguntou assim: por que você acha que nós somos católicos? Aí vocês estão lendo o credo, né? Então, por quê? Porque na mentalidade de muita gente, o credo apostólico é uma coisa da Igreja Católica Romana. Por quê? Porque não existe, assim, na maioria das igrejas evangélicas, a tradição de se ler o credo. Exatamente porque muitos na igreja identificam o credo com a Igreja Católica Romana. Aí, quando alguém escuta numa igreja presbiteriana, por exemplo, a gente lê o credo, aí, assim, fica apreensiva, né? A pessoa fica assim: como é que pode? Vocês são católicos? Então esse é o primeiro erro de muita gente em rejeitar o credo, porque identifica o credo com a Igreja Católica Romana.
O segundo erro que nós queremos tratar aqui, porque muita gente abandona o credo, é que, como a Igreja Romana tem a prática de conferir autoridade divina a muitas de suas tradições, então muitos evangélicos têm medo que a Igreja Evangélica conceda também tanta importância ao credo dos apóstolos que lhe estime a mesma altura que a Bíblia. Ou seja, vamos trazer isso aqui em miúdo. A Igreja Católica atribui autoridade a muitas de suas tradições. Aí o que acontece? Na Igreja Evangélica, muita gente tem medo que nós atribuamos também ao credo a mesma autoridade da Bíblia. Porque na Igreja Católica as tradições têm a mesma autoridade da Bíblia. Então muita gente na Igreja Católica rejeita o credo porque tem medo que ele seja colocado na mesma altura da Bíblia, no mesmo patamar, na mesma autoridade, na mesma altura. Então esse é o medo de muita gente, mas não é o nosso caso. Nós entendemos que o credo espelha a Escritura. Entendemos que o credo reflete a Escritura. Entendemos que o credo explica a Escritura. É um resumo daquilo que a Escritura ensina. Mas ele não está no mesmo nível da Escritura. No sentido de que tanto faz eu ler a Bíblia quanto ler o credo, porque é a mesma coisa, nada disso. O credo está em segundo plano. O que está em segundo plano é a Bíblia. Em primeiro plano é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é autoritativa. O credo reflete a Bíblia, mas ele não tem a mesma autoridade da Bíblia, sob hipótese alguma. Por exemplo, o sol tem luz própria, a lua não tem luz própria. A luz da lua é o reflexo da luz do sol. Assim acontece também com a Bíblia e com o credo. A Bíblia tem luz própria, o credo não tem luz própria. A luz do credo vem da Bíblia. Então, para nós presbiterianos, a autoridade máxima em regra de fé e prática é a Bíblia. O credo apenas nos ajuda a compreender a Bíblia Sagrada. Um terceiro problema de muita gente na igreja que rejeita o credo apostólico é porque uma boa parte da igreja evangélica carece de consciência histórica, ou seja, a igreja hoje não tem interesse pela tradição histórica da igreja. Então veja bem, falei há pouco que a Igreja Católica Romana atribui a autoridade divina às suas tradições. Nós não fazemos isso, nós não atribuímos a autoridade divina à nossa tradição. Mas o fato de que a gente não atribui a autoridade divina à tradição, isso não significa que certas tradições não tenham valor. Né? Aquelas tradições que estão de acordo com a Bíblia, que se espelham na Bíblia, que estão debaixo da orientação da Bíblia, essas tradições devem ser preservadas na igreja. Então, infelizmente, muita gente na igreja tem abandonado sua tradição histórica. É por isso que a igreja hoje ela está cheia de erros doutrinários, está cheia de heresias, porque muita da tradição teológica, doutrinária da igreja, que a igreja ensinou ao longo dos séculos, muitas dessas tradições foram abandonadas e a igreja tem colocado no lugar dessas tradições históricas, bíblicas, salutares, tem colocado modismos, tem colocado coisas da cabeça de certos pastores, de certas pessoas na igreja. Né? Então o que acontece? Estão abandonando séculos de história e estão na igreja e estão colocando coisas novas, novidade, que nunca foram conhecidas pela igreja ao longo dos séculos. O credo dos apóstolos, por ser a confissão de fé mais popular do cristianismo, tem sido chamado simplesmente credo. A palavra credo vem do latim e significa apenas creio, ou eu creio, ou seja, eu confesso minha fé de forma pública. Esse é um detalhe que muita gente não conhece. Não sabe nem o sentido, o significado da palavra credo. Então, quando nós falamos o credo dos apóstolos, nós estamos ali fazendo um resumo daquilo que os apóstolos escreveram. Não significa que o credo apostólico é de autoria dos apóstolos, mas que ele está baseado no ensino dos apóstolos. Então, tudo que é no credo, você encontra, de forma resumida no credo, aquilo que está na Bíblia. Né? Daqui a pouco eu vou ler o credo para você, e você pensa, qual desses pontos pode ser descartado? Qual desses pontos não encontra base bíblica? O credo é todo baseado na Bíblia. Ele é chamado, então, credo apostólico, não porque os apóstolos o confeccionaram, mas porque aqueles que o confeccionaram baseados na
autoridade apostólica no ensino dos apóstolos. Então, credo significa apenas creio. Então, você crê em alguma coisa? Aquilo que você crê, seja certo ou errado, é o seu credo. Né? Aquilo que você crê, seja um ensino bíblico ou seja um ensino herético, é o seu credo. Então, o credo que nós cremos é baseado no ensino dos apóstolos. Logo, o nosso credo é verdadeiro, o nosso credo é bíblico e nos ajuda a edificar a nossa fé. Os credos e as confissões de fé não são uma novidade inventada pela Igreja Católica Romana. Lembra que a gente falou lá atrás? Um dos erros de muita gente é identificar o credo apostólico com a Igreja Católica Romana. Isso é um grande engano de muita gente dentro da igreja. O credo apostólico nem é uma invenção da Igreja Católica Romana e nem é uma invenção dos nossos dias. O credo apostólico é documento muito mais antigo do que a Igreja Romana. Então, há alguns séculos antes da Igreja Romana surgir, a igreja já conhecia o credo, já lia o credo, já cantava o credo, já recitava o credo. Muitos anos antes de surgir a Igreja Católica Romana. Então, como é que pode ele ter sido inventado pela Igreja Católica Romana? Sob hipótese alguma. Por dois motivos se faz necessário o surgimento do credo. Por que o credo surgiu? Por dois motivos. Primeiro, por conta da expansão missionária da igreja, se fez obrigatório o surgimento de uma declaração de fé básica para instruir os candidatos ao batismo. Então, a igreja estava crescendo, então no que a igreja deve acreditar? Qual deve ser a fé básica da igreja? E então a igreja resolveu criar o credo apostólico, que é um resumo das doutrinas da Bíblia Sagrada. Então foi essa a razão do surgimento do credo, foi a primeira razão do surgimento do credo, o crescimento da igreja. Então a igreja precisava dar aos seus novos convertidos uma fé sólida, uma base de fé sólida. Então eles criaram o credo apostólico para ajudar os crentes a acreditarem nas doutrinas basilares da Bíblia. A segunda razão por que o credo surgiu foi por conta do surgimento da heresia. Então a igreja cresce e também surge heresia. Por conta da heresia, a igreja também se viu na obrigação de criar o credo, de estabelecer o credo, para dar uma base sólida daquilo que os cristãos deveriam acreditar. Não há dúvida de que a origem do credo remonta a tempos muito antigos. Homens como Irineu, veja, Irineu viveu no século II e Tertuliano também viveu no século II. Esses homens conheceram o credo, afirmando que ele procedia do tempo apostólico. Então veja, se Irineu e Tertuliano, que foram dois teólogos da igreja cristã primitiva, eles já conheciam o credo e eles diziam que a igreja já conhecia o credo, então como é que pode a Igreja Católica Romana, que surgiu lá no IV século, ter criado o credo apostólico? A Igreja Católica Romana apenas se apossou do credo, mas o credo apostólico é uma tradição da igreja cristã e não da Igreja Católica Romana. O conteúdo do credo é retirado diretamente da doutrina apostólica. O texto do credo é o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, qual desses pontos não está na Bíblia? Todos esses pontos estão na Bíblia. Agora, um ponto aqui que muita gente fica grilada é quando o texto do credo diz: creio na Igreja Católica. Né? Então, caro amigo, caro irmão Jesus, quando o credo afirma creio na Igreja Católica, não é a Igreja Católica Romana, porque quando o credo foi feito, lá no II século, não existia Igreja Católica Romana ainda. A Igreja Católica Romana veio no IV século. Então, quando o texto aqui diz creio na Igreja Católica, a palavra católica significa universal. Então, a ideia aqui do creio na Igreja Católica é que a igreja crê na Igreja do Senhor, que está espalhada em todos os cantos da terra.
A igreja do Senhor está na África, na Oceania, está na Ásia, está na América. A igreja do Senhor está na Europa, está em todo canto. Então, católica é isso. A igreja do Senhor que está em toda parte da terra. Onde você chegar em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar uma igreja cristã lá. E também ela é católica porque ela abriga todo tipo de gente. Ela abriga homem e mulher. Ela abriga crianças e adultos. Ela abriga negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos. Ela é igreja católica por conta disso. Tem nada a ver com a Igreja Católica Romana. Então, quando você lê no credo, creio na Santa Igreja Católica, e esqueça o romana, porque a Igreja Católica Romana não existia quando o credo foi feito. É a Igreja Cristã de Cristo, espalhada em toda a face da terra. O credo apostólico claramente está dividido em 3 partes. O Pai e nossa criação, o Filho e nossa redenção, e o Espírito Santo e a nossa santificação, né? Então, note que o credo diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é a primeira parte. A segunda parte diz, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí fala da concepção dele, do nascimento dele, fala da sua obra, fala da sua crucificação, da sua morte e ressurreição. Depois diz, creio no Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo que é aquele que vem santificar a nossa vida. Bom, irmão, eu espero ter ajudado você a compreender um pouquinho do credo, como surgiu o credo e por que nós usamos o credo, nós em muitas igrejas presbiterianas, em muitas igrejas reformadas. Não são todas as igrejas presbiterianas e nem são todas as igrejas reformadas que recitam o credo no culto, não são, mas muitas fazem isso resgatando uma tradição nossa. Porque o credo, repito, resume aquilo que a Bíblia ensina. O credo é um resumo sistemático daquilo que a Bíblia ensina, ok? Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.